aqui, eu estava falando, né? É, gente, assim, eu relaxei no sentido de eu tinha um plano, um cronograma, né? De dar um tanto de matéria, mas eu não sei se vai dar tempo de dar tudo isso, não, que eu tinha pensado inicialmente. Aí tinha a opção entre fazer as coisas correndo ou, ou ir fazendo o ritmo que a gente está fazendo, que eu acho que está um ritmo bom. Se estiver lento demais, vocês me falam, tá? A gente pode acelerar. Mas eu prefiro ver menos coisas mais bem visto do que mais coisa. Nenhum problema grave, não, tá? Se a gente deixar de ver alguma coisa, vai ser deixar de ver em detalhes a parte lá de ótica de sólidos, que na verdade pode ser um curso inteiro, né? Como está sendo aí, alguns de vocês estão fazendo o curso de ótica de sólidos lá que a Ariete está dando. Mas então, vou parar de me estressar com isso e vou seguir no meu ritmo aqui. Se tiver devagar, tá? Vocês me falam, Paulo Sérgio, queima etapas aí, não precisa ficar fazendo essas contas todas, não. Vamos para frente, tá? É, Bom, mas como eu estava falando, né, agora que o Gabriel Bordoni já está aí, no final da aula, o Gabriel, no final da aula passada, o Gabriel colocou duas dúvidas para a gente, né? E eu prometi que esclarecer no começo dessa aula, eu vou gastar um tempinho com elas, porque, na verdade, assim, uma das coisas, acho que a gente passou muito rápido, acho que daí a sua dúvida, Gabriel. A outra coisa, a outra pergunta que você me fez foi algo que a gente passou batido. Eu falei, vocês leem isso aí e deixa para frente. Mas é um tema interessante, então vou discutir um pouco mais. Mas, além disso, a gente vai ver coisa nova na aula de hoje, sim. Tá? Nós vamos ver o tema da aula de hoje é rede de difração. Está aqui, ó, rede de difração. A Giovana não estava aí na aula passada, está vendo, Giovana? Eu estou seguindo o seu conselho, estou usando o OneNote. Que ótimo. Mas eu estou apanhando dele. O Ainda gosto professor mais. está muito. Oi? O último período está muito apertado, aí às vezes eu não assisto às aulas. Não, sem problema, gente. Isso é. Olha, vocês até, eu estou muito feliz com vocês, que aparece muita gente, aparece uns 10 aqui, já está bastante gente, porque eu tenho uma turma de laboratório, né, que eu estou dando aula de laboratório, que é comum eu dar aula para um aluno só. Não, mas o pessoal, eu perguntei para o pessoal, como eu pergunto para vocês, a aula está chata, vocês estão preferindo assistir a aula de outro professor? Eu falo, não, nós estamos super apertados, a maior parte é aluno de engenharia, né? São super apertados, gente, essa hora não dá para assistir aula, eles assistem outro horário. Bom, eu vejo lá no YouTube e eu vejo que tem algumas visualizações na aula, então isso me entusiasma continuar gravando as aulas e postando lá, porque tem gente assistindo. Não vou virar nenhum youtuber famoso, não, mas eu tenho algumas visualizações lá. E assim, eu gosto da aula no horário da aula, porque acho que é um compromisso, né, que a gente tem. Eu entendo as dificuldades, aperto que vocês têm, dificuldade de internet, isso e aquilo, né? Tem gente que, devido à pandemia, teve que arrumar outro trabalho, fazer outras coisas. Nenhum problema, gente. Eu só peço para vocês me falarem se a aula estiver chata, se vocês quiserem dar alguma sugestão, é, fala menos, escreve mais, ou escreve mais, fala menos, ou só posta aula, não chateia a gente, tá? Vocês me falam, ok? Bom, a gente mantém nosso cronograma, tá? Acho que dia 18 de março está prevista a primeira apresentação de trabalho. Espero que vocês estejam trabalhando. Algumas poucas pessoas me pediram alguma referência, perguntaram isso ou aquilo, mas pouca coisa. Então, eu espero que vocês estejam trabalhando. Não deixe para a última hora, não, porque esse trabalho vale 40 pontos, hein? 20 de apresentação, tem que preparar a apresentação também. E o trabalho escrito. Não precisa ser uma tese 100 páginas, mas, assim, espero umas 10, 20 páginas, sei lá, não sei, depende de cada tema. Vamos lá, então, sem perder mais tempo, o tema da aula de hoje é rede de fração, mas antes de falar de rede de fração, eu quero esclarecer essas dúvidas do Gabriel. Então, primeiro, vamos ter que lembrar quais são as dúvidas. A primeira, se eu me lembro mais, eu tive que interpretar a sua dúvida, tá, Gabriel? A primeira dúvida foi, você falou
basicamente, você falou assim, 4,16, equação 4,16. Então, eu copiei aqui o trecho do livro que fala da equação 4,16, ele está falando assim, a faixa espectral livre em frequência é aproximadamente dado por essa diferença de duas frequências aqui, né, que é C, que é a velocidade da luz, dividido por 2 vezes o índice de refração vezes D. Mas que história é essa de duas frequências? A gente está lidando com uma frequência só. Bom, então, a primeira coisa, a gente tem que colocar isso no contexto, né? Em que contexto que isso está aí? Capítulo 4, né? Isso aqui é interferência de múltiplos feixes. Essa expressão se refere ao interferômetro de Fabry-Perot, e aqui está um esquema, né? Copiei do livro também, um esquema desse interferômetro de Fabry-Perot, que quando a distância... Bom, ele consiste, né? Vamos lembrar de que ele consiste. É bom que a gente faça uma revisão também disso, né? Isso aqui é o chamado etalon de Fabry-Perot. Etalon, porque essa distância aqui, a distância entre duas placas semi-transparentes. Eu tenho duas placas, que são essas regiões rachuradas aqui, com um risco preto, né? Essas duas placas, elas são semi-transparentes. Uma luz que vem aqui da direita, né, incidindo aqui, parte é transmitida, entra aqui dentro, né? Parte é refletida, vai voltar aqui e se perder. Aí tem uma parte, um problema do OneNote aqui, que o mouse é quase invisível, não sei se vocês veem meu mouse aí direito, né? Mas uma parte está aqui, uma parte é transmitida, reflete na outra placa, parte é transmitida, né? Parte é refletida, volta aqui na primeira placa semi-transparente, parte é transmitida, vai se perder aqui, parte é refletida, e vai por assim, né? Eu vou olhar para a luz transmitida, né? E eu vou ver a superposição desses vários feixes que foram transmitidos. Eu vou ver uma interferência entre esses feixes, então, porque eles têm diferenças de fase porque eles percorreram caminhos diferentes, né? Esse segundo feixe que está aqui, que eu pintei aqui, esse segundo feixe, ele vai... deixa eu pintar lá. Tá vendo? O OneNote faz umas coisas comigo que eu não consigo entender direito. Esse segundo feixe percorreu essa distância aqui a mais, né? Ele foi e voltou a mais do que esse primeiro feixe. Bom, eu não vou fazer as contas todas de novo, é claro, vou só lembrar mais ou menos, né? A gente fez um diagrama como esse aqui, né? Para calcular a diferença de caminho entre dois feixes consecutivos. A gente achou a diferença de fase, então, que tem entre os dois feixes de luz, um feixe de luz que passou direto, né? Foi transmitido na primeira placa, transmitido na segunda, é esse feixe que está aqui. Né? O segundo, ele foi refletido, passou na primeira, foi refletido na segunda, refletido de novo na primeira, voltou. Esse segundo feixe percorreu uma distância a mais, tem uma diferença de fase, então, que a gente calculou, né? Que dá isso aqui. Essa é a diferença de fase entre os dois feixes, depende do comprimento de onda da luz no vácuo, lambda zero, depende do índice de refração do material entre essas duas placas semitransparentes, depende da distância entre as placas e depende do ângulo θ, que é o ângulo de incidência, né? O ângulo que eu estou vendo o feixe transmitido lá. Na verdade, isso é só parte da diferença de fase entre esses dois feixes consecutivos aqui, que são transmitidos, que vão interferir lá no plano focal, lá longe. Tá? Porque tem mais uma diferença de fase. A diferença de fase total entre dois feixes consecutivos é um delta grande, que é esse deltinha aqui, mais a diferença de fase devido à reflexão. Eu não posso esquecer que esse primeiro feixe passou direto, não foi transmitido, não sofreu nenhuma reflexão. O segundo foi refletido aqui, foi refletido ali, então ele pode ter sofrido uma diferença de fase na reflexão. Lembra que em reflexão depende se você está indo de um meio mais duro para um meio mais mole, assim, no meio de índice de refração maior para um índice de refração menor, ou vice-versa, você pode ter uma inversão de fase ou não. Então, tem essa diferença de fase total. Aí a gente calculou tudo isso aqui para responder a sua primeira dúvida, hein, Gabriel? A gente calculou, então, qual que era a intensidade de luz transmitida no interferômetro de Fabry-Perot. O resultado é isso aqui,
É bom lembrar dessas coisas, né? Isso é a intensidade de luz transmitida, a intensidade de luz que eu vejo aqui nesse plano focal, tá? Delta grande é isso que eu acabei de escrever aqui, a diferença de fase entre dois feixes consecutivos. Aparecem outras coisas aqui, né? Aparece o T, esse T grande aqui é a transmitância, né, que é o módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado. O R grande que aparece aqui é a refletância, que é o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado, né? Isso tudo são números que dependem lá das propriedades desses meios aqui, né, dessas placas. E tem esse F aqui também. Esse F é o chamado coeficiente finesse. Deixa eu copiar a expressão para ele aqui. Ele depende só da refletância. Aqui o F, né? Esse F é a chamada finesse. E como a gente vai relembrar daqui a pouco, ela determina a largura dos picos na intensidade transmitida. Isso aqui é a chamada finesse. Não conheço uma tradução boa para esse termo finesse, não. O que é essa coisa começou? Está vendo? Eu tenho que escrever direto. Assim. Isso aqui fui eu que escrevi, eu sei que fui eu que escrevi. Mas é um número também, né? Depende só da refletância. Essa função que faz parte da equação para a intensidade transmitida, essa função aqui, ó, isso aqui é a função de Ayre, eu vou chamar de A grande, né? Função de Ayre. Função de Ayre. E ela oscila, né? Tem um seno ao quadrado aqui, seno ao quadrado de delta. Delta grande. Delta grande é isso aqui. Delta depende da posição na tela, depende do θ. Então, ela vai oscilar com θ. Na verdade, esse delta depende de θ, depende da separação entre as placas, depende do índice de refração, depende do comprimento de onda. Todas essas dependências são importantes, né? Essa função tem máximos. Ela tem máximos. Vamos mudar de cor de novo. Ela tem máximos nas posições, os máximos disso aqui, né? F é só um número, 1, seno ao quadrado de θ, eu vou ter máximos quando? Quando delta grande for igual a um número inteiro de 2π. Não? Vai ser um N grande vezes 2π. Aí, esse seno ao quadrado aqui vai dar zero, não? 2π sobre 2 dá π, seno ao quadrado de π, seno ao quadrado de 3π, isso aqui dá zero, e eu passo pelo menor valor possível do denominador, isso aqui fica 1 sobre 1, né? Eu tenho a intensidade máxima, que depende do coeficiente da transmitância e da refletância. Bom, vamos ver a cara dessa função, lembrar da cara dessa função, né? Copiar uma figura do livro aqui de novo. Essa é a vantagem do OneNote, né? Eu posso ir rolando a tela aqui. Posso rolar lá para frente. Isso aqui, ó, é um gráfico da função de Ayre, tá? Então, no eixo vertical aqui está a função de Ayre, está normalizado, né, para a intensidade máxima C1, né? Em função do delta grande, desse delta grande que está aqui em cima, né? Para vários valores de refletância diferentes, né? Quanto maior é a refletância, maior é a finesse, né? Se eu aumento a refletância, o numerador aumenta e o denominador diminui, porque a refletância é um número sempre menor que 1, é um número entre 0 e 1. Então, se eu aumento o R, o denominador fica menor e o numerador fica maior, a finesse aumenta, o pico fica mais fino. Essa é a consequência. Por isso chama finesse, a finura do pino, dos picos, né? Mas olha só, eu tenho um pico. Eu tenho vários picos, né? À medida que delta grande vai variando, à medida que eu vou variando θ, ou a distância entre as placas, ou o índice de refração, ou o comprimento de onda, eu tenho picos diferentes, tá? Então, agora nós vamos chegar naquela equação 416 que motivou tudo isso lá. Qual que é a distância entre dois picos? Eu pegar esse pico aqui e esse pico de cá, não? A distância é 2π. Não? Eu estou com uma equação pronta aqui, vou colar ela aqui também.
a distância entre o pico n mais 1 e o pico n grande, né? N grande mais 1 e o pico n, essa distância daqui para cá, em termos de delta, é uma variação de 2π. Não? Ou seja, o delta grande, vamos lembrar do que é o delta grande. Delta grande está escrito ali em cima, que é delta mais delta R. Isso aqui, então, o deltinha é 4π, está ali, né? 4π sobre lambda zero. Eu vou colocar só lambda, tá? Lambda vai ser o comprimento de onda. Eu não sei como apagar isso aqui, não. Depois eu descubro, não vou preocupar com isso, não. 4π sobre lambda n d cosseno θ. Ele anota que eu fiz essa anotação, né? Se eu dou um vacilo qualquer aqui. Eu posso apagar tudo? Posso. Ok. Mais o delta R, né? Então, tenho mais aqui, mais delta R. Ok. Isso aqui, então, vou substituir... O que eu vou substituir aqui? 4πnd. Vou colocar... tem 4π sobre lambda. 2π sobre lambda é K. Então, isso aqui dá 2K, não? O módulo do vetor de onda, vezes n d cosseno θ, mais o delta R. E agora eu vou colocar em termos de ômega. Vamos lembrar, né? A frequência... A cada K corresponde um comprimento de onda. Ômega é igual a C sobre K. Né? Então, o K aqui vai ser igual a ômega sobre C. Então, isso aqui é 2 ômega nzinho d cosseno θ sobre C mais essa diferença de fase devido à reflexão. Tá? Então, resumindo, eu posso... Isso aqui tudo eu estou escolhendo a expressão para o delta grande. Né? Então, eu posso escrever isso aqui em termos de ômega. A esse delta grande corresponde um ômega, a frequência, que é a frequência que a gente está trabalhando com ela, né? Que é C delta grande sobre... Não C para lá, sobre o resto, né? Sobre 2nd cosseno θ. Eu posso delta menos o delta R aqui em cima, é isso mesmo? O C multiplica todo mundo. Bem, esse ômega, essa frequência aqui, então, depende da diferença de fase delta. Eu posso associar uma frequência com cada um desses picos aqui. Né? Ou seja, vou passar para lá para aproveitar, não ficar nesse cantinho aqui, né? Eu vou fazer a diferença, né? Eu estava calculando a diferença delta n grande na posição n mais 1 menos o delta n, essa separação entre esses dois picos. Então, vamos fazer essa diferença aqui, ó, que vai ser o ômega n grande mais 1 menos ômega n grande, ok? Isso aqui vai ser... Isso aqui tem que ser igual a 2π. Não, 2π é a separação entre os deltas. Aqui vou ter... esse deltazinho R aqui vai sumir, que é o comum nos dois, né? O que é diferente nos dois é esse C, esse delta grande aqui. Então, isso aqui vai dar C delta n grande mais 1 menos delta n, né? Dividido por 2nd cosseno θ. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 2π. Né? Esse cara aqui em cima é igual a 2π. Esse parênteses aqui é 2π. Então, o resultado final que isso aqui é C. Esse 2, o 2π, corta com esse 2 aqui embaixo, fica Cπ
sobre ND cosseno θ. Tá? O que é essa diferença de frequência aqui? Eu praticamente cheguei na expressão lá que motivou a pergunta, né? Que é a expressão 416. A gente rolar lá para cima, olha lá a pergunta. O que é essa expressão aqui? Frequência n mais 1 menos frequência n sobre c é igual a aproximadamente c sobre 2nd. Não cheguei nela, então vamos completar aqui. Depois eu dou a interpretação física disso aqui. Ômega é 2πf, né? Ômega é 2πf. Não gosto do ni, não. Fica parecendo um V. Então, ó, a frequência f, n grande mais 1, menos a frequência f, n, tá? Eu tenho que dividir tudo isso por 2π. Isso aqui vai dar c dividido por 2nd cosseno θ. Se θ é pequeno, não? Isso aqui tende para, né? θ tende para 0, o cosseno θ tende para 1, isso aqui vai tender para c sobre 2nd, que é a expressão que está lá em cima. C sobre 2nd. Ok, nós chegamos naquela expressão, mas o que ela significa? Então, vou pegar aqui uma outra figura do interferômetro Fabry-Perot. Essa aqui é um interferômetro mesmo. A gente chama de etalon quando a distância entre as placas semitransparentes é fixa. Mas se o aparelho é tal, né, se eu posso variar a distância entre essas placas, como nesse exemplo aqui, ó, se eu posso variar a distância entre essas placas, a gente chama isso de interferômetro de Fabry-Perot. E qual que é a vantagem de variar essa distância entre as placas? Variando a distância entre as placas, eu mudo a condição de ressonância. Onde é que tem o máximo? Então, é a mesma situação de antes, tá? Eu tenho aqui uma fonte pontual, né? Eu jogo isso aqui, agora eu estou jogando num ângulo fixo. Eu uso uma lente para colimar isso aqui, estou jogando tudo ortogonal à placa, né? Então o θ é 0 aqui, né? Então o θ não está tendendo para 0, não, ele é 0 mesmo, né? Mas tem múltiplas reflexões aqui dentro, tenho múltiplos feixes sendo transmitidos, cada um, eles têm diferença de fase entre eles, é as mesmas contas de antes, a mesma física, né? Eles vão interferir, eu concentro todos esses feixes aqui, ainda coloquei um pinhole, dei um buraquinho bem fininho, para selecionar só a parte central e meço a intensidade de luz transmitida, né? Depois a gente olha nisso aqui, para essa intensidade de luz transmitida. A intensidade de luz transmitida é dada por essa função que está aqui, né, que depende da função de Ayre, que depende desse delta grande. Tá? Então, a cara da intensidade transmitida é uma coisa assim, ó. Ela varia com delta grande, mas como é que eu vario delta grande? Eu posso variar delta grande. Delta grande é o deltinha mais o delta... Isso aqui eu não mudo, né? Delta R depende dos meios lá. Mas esse deltinha eu posso mudar. Eu posso mudar o ângulo, mas não, naquele interferômetro lá o ângulo é 0, está entrando 0. Posso mudar o índice de refração do meio lá entre as duas placas? Talvez, né? Mas eu posso mudar fácil o D, a distância entre as placas. Então, nesse interferômetro aqui, o que eu faço? Eu vou variando a distância entre as placas, né? Entre as duas placas semitransparentes, vou aumentando ela aos pouquinhos, né? Eu estou mudando o delta, né? Se eu estou mudando o delta, né, que está isso aqui, eu vou vendo, eu vejo um pico na intensidade, um pouco mais na frente eu vejo outro pico, né, vejo outro pico. Eu vejo a função de Ayre, né, estou vendo a função de Ayre, e isso aqui está multiplicado por uma constante que é a intensidade. A posição desse pico aqui, a posição de cada um desses picos, é claro, depende, estou indo e voltando, mas tudo bem, né? Eu estou variando o delta grande, que depende desse delta pequeno, né? Eu estou variando D, estou variando a distância entre as placas. Tá? A posição do pico, a posição delta grande, onde vai acontecer o pico, depende do comprimento de onda. Certo? Então, se eu meço essa posição aqui, onde ocorreu o pico, tá? Se eu meço essa posição onde ocorreu o pico, eu sei, né? Eu meço isso aqui, eu sei. Isso aqui me dá o valor de lambda. Eu meço o comprimento de onda da fonte, né, da luz emitida pela minha fonte.
O que é essa coisa que a gente calculou aqui em cima, essa diferença de frequências aqui? Essa diferença de frequência é a diferença de comprimento de onda ou frequência, a mesma coisa. Essa diferença de frequência é a diferença da frequência correspondente ao segundo pico, o pico N grande mais 1, e o pico N. Tá? Eu medi essa diferença, essa expressão que está aqui, é a expressão para essa diferença de frequência, que é a chamada, voltar lá na dúvida original, é a Free Spectral Range, né? A faixa espectral livre. Ok? É a distância em frequência, ou em comprimento de onda, se vocês quiserem, né? Eu tenho aqui a expressão para distância em frequência. Então, vou mudar isso aqui, né? Ali, eu estou medindo a posição delta aqui, onde ocorre o pico, eu sei o comprimento de onda. Se eu sei o comprimento de onda, eu sei a frequência. Então, vou colocar aqui a frequência, ó, F. Tá? Frequência da luz emitida pela minha fonte. Essa diferença aqui, que é a equação 416, isso aqui é a equação 416, não? Essa diferença aqui é a diferença entre esse pico e o próximo pico, digamos assim, o próximo harmônico. Se eu continuar variando a distância entre as placas, continuar aumentando a distância das placas, eu vou achar um outro pico na posição n grande mais 1, não? Separado por isso aqui. Ok, qual que é a vantagem do espectrômetro de Fabry-Perot? Assim, eu tenho uma fonte monocromática, eu meço o comprimento de onda dessa fonte. Mas se eu tiver uma fonte que tem 2 comprimentos de onda, tornar a coisa simples, pode ter muitos, né? Mas ela tem 2 comprimentos de onda, que é esse exemplo que está aqui. Ó. Essa fonte de luz que está aqui, essa fonte pontual, ela emite 2 comprimentos de onda. A posição do máximo, né, de intensidade transmitida depende do comprimento de onda. Então, um dos comprimentos de onda deu esse máximo aqui. O outro comprimento de onda deu esse máximo aqui. Tá? Então, medindo a posição de cada um desses máximos, eu sei o comprimento de onda, eu sei a frequência, né, das 2 frequências emitidas por essa fonte. Por que essa diferença aqui, né, que a gente calculou, a equação 416, é importante? Porque isso aqui me dá a faixa em que o espectrômetro, em que o interferômetro pode operar. Né? Se eu tiver 2 frequências emitidas pela minha fonte de luz, e a diferença entre essas 2 frequências é maior do que essa faixa espectral livre, o segundo pico, esse pico que está aqui, ó, esse pico vai cair aqui em cima, ou aqui lá na frente, né? Eu vou ter um espectro todo misturado. Tá? Então, esse interferômetro ele é útil para medir frequências diferentes que estejam com a separação menor do que isso aqui. Ok? Essa é a faixa espectral. Espero ter, se não esclareci completamente a dúvida, espero que esteja melhor, né, para entender. Resumindo, eu podia responder a dúvida com uma pergunta só. Essa expressão 416 aqui, ela me dá a faixa espectral livre, ou seja, ela me dá a separação entre 2 harmônicos consecutivos da função de Ayre, entre a frequência correspondente a esse pico e a frequência correspondente a esse pico. Tá? Então, podia responder a dúvida com uma frase só, mas resolvi rever todos esses conceitos aqui. Espero que o interferômetro de Fabry-Perot agora esteja um pouco mais claro. Espero. Ok, como ninguém protestou, vamos para a segunda dúvida. A segunda dúvida que foi colocada, qual é a segunda dúvida? Dúvida 2. Ela se refere a essa, se eu me lembro bem, você me corrige, hein, Gabriel, se eu estiver enganado, mas ela se refere a uma sessão que eu passei batido, que era espectroscopia de transformada de Fourier. E a expressão que o Gabriel me perguntou é essa aqui, a expressão 345, que me dá essa função W de x. Ele falou, que função W de x é essa daí? O que isso tem a ver com transformada de Fourier? De onde saiu esse negócio? De onde saiu esse negócio? De novo. Oi. É isso também, mas só que também tem uma equação lá que ele coloca um cosseno. O cosseno que eu te perguntei foi sobre o cosseno.
Mas eu acho que você explicando isso deve Não, eu chegar vou lá também. chegar lá nele, eu vou chegar nele. Pelo caminho. Bom, eu estou dando uma explicação, talvez seja a explicação, estou overdoing it, né? Estou falando mais do que você me perguntou. Você queria saber só qual o cosseno, mas nós vamos chegar nele, tá? Mas aí eu aproveito, assim, eu vou dar essa sessão aqui, acho que não vai levar muito tempo, não. Eu tinha passado batido, mas é importante, assim, é sempre bom aprender uma coisa nova, e isso é uma técnica experimental importante. O contexto dessa expressão aqui é o interferômetro de Michelson, que é isso aqui, né? Isso aqui é o interferômetro de Michelson, que é uma outra maneira que a gente tem de medir comprimentos de onda, de caracterizar a sua fonte de luz. Isto é o interferômetro de Michelson. Interferômetro de Michelson. Esse aí é um velho conhecido, né, de todos nós, eu acho, porque ele aparece em outros contextos, né, foi usado para testar a teoria da relatividade, na verdade, foi usado para tentar mostrar que a velocidade da luz dependia da direção do movimento da Terra, mas o resultado foi negativo e isso acabou confirmando a teoria da relatividade, né? Uma das confirmações. Mas no interferômetro de Michelson, a ideia é essa: tem uma fonte de luz pontual, eu jogo esse feixe de luz num semi-espelho, esse espelho aqui reflete 50%, transmite 50%, o 50% transmitido vai lá, bate nesse espelho aqui, que é um 100%, reflete 100%, volta, 50% é transmitido de volta, se perde, outro 50% é refletido. O outro feixe que foi refletido no semi-espelho, ele sobe, bate nesse segundo espelho, né, e totalmente refletido, volta, uma parte é refletida, se perde, a outra parte é transmitida. Eu vou ver nesse ponto P aqui uma interferência entre dois feixes de luz. O que passou foi transmitido primeiro, refletiu depois, né? E o que foi refletido primeiro no semi-espelho e foi transmitido depois. Como eles percorrem caminhos diferentes, o feixe 1 e o feixe 2, né? Tem um feixe que vem por esse caminho aqui, que é o 1, e o outro que vem por esse caminho aqui, que é o 2. Esses dois feixes se combinam aqui, 1 mais 2. Não é simplesmente uma soma, eu tenho uma interferência, né, entre esses dois feixes, porque eles percorreram caminhos diferentes. Então, a soma, para calcular a intensidade, aí eu vou voltar lá atrás, como é que a gente calcula a interferência entre dois feixes de luz só? Agora não são muitos, a gente voltou no capítulo 3 agora, né? É assim, né? Eu calculo o campo elétrico resultante no ponto P, que é a soma de E1 mais E2, e a intensidade é o módulo do campo elétrico total ao quadrado. Então, isso dá a intensidade do feixe 1 mais a intensidade do feixe 2, mais um termo aqui, que é o termo de interferência, duas vezes o produto escalar de E1 com E2, campo elétrico feixe 1, campo elétrico feixe 2, né, vezes o cosseno de θ. Olha o cosseno de θ. O θ, para a gente saber o cosseno de θ, esse θ aqui, quem que é o θ? Θ é o termo, né, o ângulo que me dá a diferença de fase devido a essa diferença de caminho. θ é isso aqui, ó. Aquela ali em cima era a expressão 3,3, o θ é a expressão 3,4. Tá? K1 escalar R, K1 o vetor de onda da onda 1, né? Escalar R, R a posição, K2 vetor de onda da onda 2, escalar R, Φ1 e Φ2 são a fase inicial dos dois feixes. O θ é a diferença de fase, né, entre o feixe 1 e o feixe 2 no ponto P, depende do caminho. No caso específico do interferômetro de Michelson, então, para o interferômetro de Michelson, quanto que dá esse θ aqui? Se a diferença de caminho é x, vai dar uma coisa simples. Primeiro, assim, ó, Φ1 e Φ2 é o mesmo para os dois feixes. Porque a origem deles é a mesma, né? Eu dividi o feixe em dois. Então, é o mesmo feixe, tinha a mesma fase inicial. Aí você fala, não, um foi refletido aqui uma vez, depois foi transmitido, esse aqui foi só transmitido, mas ele foi refletido a segunda vez. Então, até a mudança de fase da reflexão, os dois têm a mesma mudança.
Então, φ1 e φ2, φ1 menos φ2 é 0, o interferômetro de Michelson, não? É o mesmo valor dos dois. E essa diferença K1 menos K2 escalar R só depende da diferença de caminho. Os K são os mesmos para os dois feixes também, é o mesmo K. A origem dos dois é o mesmo feixe de luz. Então, eu vou chamar, em vez de K1, K2, eu vou chamar simplesmente de K. Tá? E a diferença de caminho, na verdade, aqui a diferença não é do K, a diferença é no R, né, de caminhos diferentes. Então, aqui tinha que ser um R1 e aqui tinha que ser um R2. Então, essa expressão que eu escrevi aqui não está muito certa. Isso aqui esse termo aqui é o K1, o K escalar R, né? Vou chamar só de K. K escalar R1 menos K. O K é o mesmo, o caminho é que é diferente. Isso aqui vai ser igual... Não consigo selecionar isso aqui, não consigo. Consigo. Tem algumas coisas que eu gosto nesse ensino remoto. Isso aqui vai ser K vezes X, onde X é a diferença de caminho. Tá? X é a diferença de caminho percorrida pelos dois feixes, que depende dessa distância, né, do espelho 1 até o semiespelho e do espelho 2 até o semiespelho. E esse espelho 1 eu consigo mexer, eu consigo variar X. X é a diferença de caminho. Então, ó, a dúvida do cossino, acho que já está quase resolvida. Nós vamos voltar, mas eu quero deduzir aquela expressão lá. O que está faltando? Bom, vamos supor um caso. Então, para interferômetro de Michelson, eu tenho isso aqui, né? Já tem essa expressão aqui. O cosseno de θ é um cosseno de Kx, x é a diferença de caminho. Mas agora, eu vou, em vez de mandar um feixe de luz monocromática, eu vou mandar uma luz, a minha fonte de luz tem um espectro de frequência. Ela tem uma distribuição de frequências. Uma distribuição de frequências que eu posso representar por uma função. Uma distribuição de frequências. Eu tenho um tanto de cada frequência. É uma função G grande de ômega. Essa função me dá o tanto de cada uma das frequências ômegas que aparece no meu feixe. Então, um espectro de frequência. Esse espectro G de ômega, né, ele corresponde, ômega é proporcional a K. Né? Ômega é igual a C vezes K. Né? Então, isso aqui corresponde a uma função que eu vou chamar de G também. Então, é uma função diferente, né? Mas a diferença é só uma constante, é o C. Uma função G de K. Ok? Então, a intensidade, olhem a expressão para intensidade aqui em cima. A intensidade de luz que eu vou ver no espectrômetro de Michelson, a intensidade de luz que eu vou medir nesse ponto P aqui. Né? No interferômetro de Michelson, a intensidade de luz que eu vou medir nesse ponto, né? Quando eu tenho uma distribuição de frequência. Eu tenho que somar essa expressão, somar, entre aspas, né? Eu tenho que integrar, né? Eu tenho que somar sobre todas as frequências que aparecem. Cada uma das frequências vai ter uma intensidade, né, que é dada por essa expressão, né, I1 mais I2, a intensidade do feixe que veio do 1, a intensidade do feixe que veio do 2, né, mais esse termo de interferência aqui. Então, a intensidade para uma dada diferença de caminho x, porque a intensidade depende de x, a intensidade depende de θ, que θ depende de x. Para cada diferença para uma dada diferença de caminho x, a intensidade vai ser a integral sobre todas as frequências possíveis. Eu vou fazer sobre k, tá? Como é feito lá. Podia fazer sobre ômega, mas vamos fazer sobre k. Porque eu tenho uma expressão, né, para o cosseno de
de cosseno de kx. A integral, então, é sobre k, integral em dk. Não? Cada uma das frequências dos comprimentos de onda lá vai ter um peso g de k, não? E a intensidade dada para cada frequência é um termo aqui que é uma constante I mais I, né? Porque a intensidade do feixe 1 e intensidade do feixe 2, se esse semi-espelho aqui é 50%, 50%, né? E esses dois espelhos fixos, semifixos, espelho móvel e esse espelho fixo aqui, os dois são iguais, refletem 100%, digamos, né? O semi-espelho divide igualzinho, meio a meio. Então, a intensidade do feixe 1 e a intensidade do feixe 2 é igual. Então, tem que multiplicar isso aqui por um termo que eu vou chamar de 2i, tá? Mais 2 vezes um termo que depende do cosseno de kx. 1 vezes E2 é só uma constante. Coloco uma constante aqui. 1 escalar E2, que os dois são paralelos, né? Então, tanto E1 e E2, os dois estão na mesma direção aqui. O módulo dos dois é igual. O que ele faz no livro? Ele despreza isso aqui. Ele deixa um cosseno de kx aqui. Eu já estou fazendo uma coisa diferente aqui, também que eu não concordo exatamente com a conta que ele faz lá. O Faules é um livro muito bom, mas ele, às vezes, não se preocupa muito com os detalhes das contas, não. Às vezes, quase sempre. Então, ó, esse fator de 2 aqui, se vocês olharem no livro, ele não aparece, mas, para mim, tem que ter esse fator de 2 aqui. E aqui teria que ter uma constante, né? Que esse é 1 e é 2. Ok, os dois são paralelos, é o módulo de E vezes o módulo de E. Um I aqui também. E vezes E ao quadrado. Né? Eu tenho que integrar isso aqui em K. Tá? Então, essa integral aqui, eu estou fazendo um pouco diferente do que está no livro, tá? Mas o resultado final difere é só de constantes. O resultado final, na verdade, é o mesmo. Né? Essa integral aqui dá integral de 0 até infinito de g de k, né? Vezes 2i, que é um número, né? E a intensidade de cada um dos feixes, integrado em dk, tá? De 0 até infinito, que é o primeiro termo aqui, mais 2 vezes a integral, 2 vezes i também, que é uma constante, né? Integral de 0 até infinito. Agora, esse cosseno de kx, eu vou escrever ele como sendo EAI kx mais EA menos I kx dividido por 2. Não mudei nada, né? Isso aqui é o cosseno. Vezes o g de k dk. Quase acabando, tá, gente? Mas isso é super legal, não? Então, olha só, essa integral aqui, essa segunda integral, ela é uma integral de 0 até infinito. Estou somando sobre todos os valores de k possíveis, sobre todos os valores de frequência possíveis. Eu tenho um termo EAI kx e um termo EA menos I kx. Eu posso fazer essa integral aqui, ó. O 2 vai sumir com aquele 2 lá, vai ficar só uma constante aqui, I aqui na frente, né? Eu posso fazer essa integral I de menos infinito até infinito, e aqui fica só o g de k. Vou colocar na forma tradicional que você escreve transformado de Fourier, né? A gente escreve o termo exponencial primeiro. Frescura. Pô, que coisa chata. Tem que escrever muito rápido. Elevado a I kx, né? G de k dk. Essa é a segunda integral que está aqui. Né? O 2 cortou com esse 2, o E menos I kx eu incorporei aqui porque eu estou integrando agora de mais infinito até menos infinito. Infinito.
integrando dk. E a primeira integral? Isso aqui está um número, né? Que é um número que é o quê? Eu estou somando a intensidade do feixe 1 mais o feixe 2, que é esse 2i aqui, né? Cada termo entra com um peso, né? Cada intensidade pesado pelo g de k. Cada frequência entra com um peso g de k. Então, isso aqui me dá a intensidade total. Isso aqui é a intensidade I0, que é a intensidade que eu tenho na posição em que x é igual a zero. Então, eu vou botar esse zero para cá, né? Vou selecionar isso aqui e eu levo para cá para ficar mais perto. Tá? Isso aqui é o I de x. Isso é o I de x. Bom, eu agora vou definir uma função, tá? Eu vou definir uma função w de x, outra função, uma função que depende da diferença de caminhos entre os dois feixes x, que é, por definição, o I de x menos I0. Eu posso dividir por esse I aqui constante, né? Esse I aqui vai ser igual ao I0. Eu estou fazendo um pouco diferente do que está no livro, tá? Porque eu estou fazendo aqui à medida que a gente está... Pode ser que tenha alguma coisa que não esteja absolutamente correta aqui, mas a diferença é uma constante. Esse I que está aqui, que não aparece no livro, isso aqui é uma constante. Tá? Até bom que vocês confiram minhas contas depois, vocês pegarem o espírito da coisa. Né? Eu estou definindo essa função. Tá? Eu posso melhorar a definição dela, vou multiplicar ela. Estou defino do jeito que eu quiser, né? Então, vou multiplicar ela por 1 sobre raiz de 2π. Essa função definida desse jeito, ó, como eu tenho o I de x aqui, se eu fiz a coisa certa, essa w de x ela é igual a 1 sobre raiz de 2π, né, que é esse termo que aparece aqui, I de x menos I0, some esse termo aqui, né, dividido por isso, some esse termo de cá, então vai ficar só integral. Eu errei alguma coisa ali, mas eu não vou preocupar em corrigir, não. Vocês corrigem para mim. Integral de menos infinito até infinito é aí kx g de k. Que eu errei é o dividido por i ali, mas isso não muda em nada o meu resultado final. Essa função w de x aqui, tá? Que é dada por essa expressão, a menos de uma constante, se eu errei alguma coisa mesmo. Uma constante não muda em nada. O que importa é a dependência dela, né? Essa função aqui é a transformada de Fourier da função g de k. Né? Isso aqui é uma definição de transformada de Fourier. Então, a função g de k, eu posso obter a função g de k, então, fazendo a transformada inversa. A função g de k é igual a 1 sobre raiz de 2π. Isso aqui agora é matemática, né? Eu estou fazendo a transformada inversa. Da integral de menos infinito até infinito dessa função w de x é a menos i kx integrado em x. Eu tenho um par de transformadas de Fourier. E daí? Qual que é a vantagem? O que eu ganho com essa história? O que eu ganho é o seguinte, ó, eu tenho uma fonte de luz, problema experimental. Eu tenho uma fonte de luz que tem um certo espectro de frequência. Ela tem várias frequências misturadas lá. E eu não sei qual que é essa distribuição de frequência da minha fonte de luz. Eu quero medir isso. Eu posso usar o interferômetro de Michelson para fazer isso. E isso é a espectroscopia de transformados de Fourier. Eu vou descobrir quais são as frequências que a fonte S emite e com qual intensidade com que cada frequência é emitida. Eu pego o interferômetro, jogo essa fonte de luz no interferômetro de Michelson, vou movimentando o espelho, esse espelho móvel aqui, vou variando o x, vou variando esse x aqui. Eu vou medir o quê? Intensidade no ponto P, em função de x. Eu meço a função I de x.
Se eu meço a função I de x, né, é só tirar a intensidade total, dividir por essa intensidade aqui, eu tenho a função W de x. Medindo I de x, eu tenho W de x. Por isso que eu não me preocupei com essa constante que eu errei em algum ponto ali. Eu não quero perder muito tempo. Tá? Então, eu meço W de x através da medida da intensidade em função da diferença de caminho. Uma vez que eu tenho a função W de x, eu posso calcular o espectro de frequência, o G de K. Eu faço uma transformada de Fourier. Isso é a espectroscopia de transformadas de Fourier. Né? O que eu meço, então tem uma figurinha legal no livro aqui, que são exemplos. Né? Vou copiar ela e colar aqui. Essa é a única vantagem do OneNote, Giovana. Eu posso rolar a tela. O resto ele faz coisas aqui que o PowerPoint não faz comigo. Aqui são 3 exemplos, né? Uma figura lá do livro do Faules. São 3 exemplos. No lado esquerdo está a função W de x. Como que eu obtive isso? Simplesmente medir a intensidade em função da posição do espelho móvel no interferômetro de Michelson. Então, eu estou medindo a intensidade. Olha, a função W de x pode ser negativa, né? Ela pode ser positiva ou negativa, porque ela é uma diferença entre a intensidade medida no ponto P menos a intensidade I0, intensidade inicial lá I0. O resto são constantes. Então, eu vejo aqui uma função que é uma função harmônica. Isso aqui é um cosseno, né? É uma função harmônica, né? Faço a transformada de Fourier disso aqui, o que dá? Dá um delta de Dirac, um pico, um certo valor de K, um certo valor de frequência. É uma fonte monocromática, só tem uma frequência. Se quando eu meço a intensidade no ponto X, eu acho uma função W de X, né? Faço a diferença lá em relação à intensidade no ponto de zero, e eu vejo uma função assim, ela começa pequenininha, né? Bom, vamos começar no zero. Isso aqui é distâncias negativas e positivas, né? Distâncias X do espelho móvel menor do que a distância ao outro espelho, ou maior, né? Positivo ou negativo. Ela começa lá no centro, ela está aqui na intensidade de zero, aí ela fica menor, ela sobe, desce, mas a diferença vai diminuindo à medida que o X vai aumentando até ir para zero. Isso corresponde a uma distribuição de frequências que é um pico, assim. Pode ser uma gaussiana, né? Depende da forma exata disso. Esse terceiro e último exemplo aqui, eu tenho essa variação de intensidade em função de x, né? A função W de x, variando dessa forma aqui aparentemente maluca. Isso aqui corresponde, quando eu faço a transformada de Fourier disso aqui, são 2 frequências, 2 delta de Dirac. Eu determino as 2 frequências. Tá? Então, isso aí é a espectroscopia de transformada de Fourier. Muito tempo e muitas palavras para tentar esclarecer sua dúvida, Gabriel, as suas 2 dúvidas. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, colocar um pouco de luz. Não, obrigado, professor. Ficou muito bom. Até ajudou também que o trabalho que eu peguei de transformada de Fourier, essa última aula aí, essa última parte que você falou, ajudou. Ah, legal, então. Ótimo, então. Isso aí completa uma sessão que eu tinha passado batido nela lá no capítulo 3, né, que é a espectroscopia de transformada de Fourier. Mas vamos lá, ainda temos tempo, eu quero completar a parte de fração de Fraunhofer hoje, né, que era o que a gente estava vendo na aula passada, de fração de Fraunhofer. Nós vimos na aula passada alguns exemplos de fração de Fraunhofer. Então, lembrando o que é de fração de Fraunhofer, a gente fez 2 classes de fração. Difícil achar o mouse no aqui, né? Então, agora é difração de Fraunhofer. Vamos voltar para a difração de Fraunhofer. Na aula passada, a gente viu 2 exemplos, e eu acho que dá tempo da gente completar esses exemplos hoje com 2 casos importantes. Mas primeiro temos que lembrar o que é isso. A gente dividiu difração em 2 classes, difração de Fraunhofer e difração de Fresnel. A difração de Fraunhofer é quando eu tenho ondas planas na fenda, em torno da fenda. Né? A onda de luz que chega na fenda, a onda de luz sai da fenda, eu posso considerar como frentes de onda planas. Isso acontece se a fonte e o ponto onde eu estou observando a difração, né, a intensidade de luz do outro lado da fenda, se esses pontos estão longe da fenda, eu vou ter esse caso. Para analisar isso, a gente usou a mesma expressão, né? Essa teoria que
que a gente fez, né? Uma teoria escalar da luz, a gente calculou essa grandeza U de P aqui, que é uma grandeza escalar, mas assim, sem... a gente pensa, ou eu penso pelo menos, como módulo do campo elétrico. Eu chamei de perturbação luminosa, é dada por essa expressão aqui, das contas que a gente fez, que é a fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, né? Isso aqui é a fórmula de Fresnel-Kirchhoff. Fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff é o nome completo dela, né? Ela depende do cosseno desses dois ângulos, né? N chapéu R, né? Que é o ângulo entre a normal, a fenda, a superfície da fenda, e a distância da fenda, o vetor que vai da fenda até o ponto onde eu estou medindo a intensidade de luz, né, do outro lado da fenda. Depende desse ângulo aqui, NR', né, que é o ângulo entre a normal, a superfície da fenda, e o vetor que vai da fonte de luz até a fenda. Depende desses termos aqui. É uma onda plana que está vindo da minha... Desculpe, é uma onda esférica, né? Isso aqui é um caso geral, tá? Não é difração de Fraunhofer, não. Essa expressão vale para o caso geral. Nós vamos usar ela para analisar a difração de Fresnel também, né? Então, tem uma onda aqui incidente, que é o EAI K R' sobre R', uma onda esférica, né, que chega na minha fenda. Eu tenho uma outra onda que vai chegar no ponto P, que é o EAI-KR sobre R. Isso aqui tem as constantes, tem a dependência temporal, blá, blá, blá. A gente fez um tanto de aproximações, né, para o caso de difração de Fraunhofer. Para o caso de difração de Fraunhofer, então, assim, essa expressão é geral. Deixa eu pegar isso de difração de Fraunhofer aqui e mudar ele aqui para baixo, né? E o Fresnel-Kirchhoff, que é essa fórmula aqui, vamos colocar ali um destaque, que é essa fórmula. Ficou melhor assim, né? Por caso de difração de Fraunhofer, como essas ondas na fenda são planas, a gente considerou que essa diferença entre cossenos aqui é uma constante. Isso aqui é um chamado fator de obliquicidade, né? Essa diferença de cossenos. Ah, não, está muito longe, R' é pequeno, isso aqui é uma constante, tiramos ele para fora da integral. O termo é aí KR' sobre R', fala, não, isso aqui é uma onda esférica, tudo bem, mas eu estou longe da fenda, é aproximadamente plana, é uma constante, vou tirar ele para fora da integral também. Não? O 1 sobre R, não, eu estou longe da fenda, então R é mais ou menos R0, mais um termo pequeno, que depende da posição na tela. Então, esse é aproximadamente constante, só sobra dentro da integral o termo é elevado a IKR. Quer dizer, para a difração de Fraunhofer, toda essa fórmula de Fresnel-Kirchhoff se reduz a isso aqui, né? Onde essa constante C engloba todos esses termos aqui. Eu deixei de fora o E a menos I ômega T, ele não é uma constante, né? Varia com o tempo, mas pode deixar, está embutido aqui dentro. O que eu vou calcular no final é o módulo de U de P ao quadrado, essa exponencial imaginária vai sumir. Tá? Essa integral é feita sobre a superfície da fenda, sobre a área da fenda. É uma outra aproximação que a gente faz lá atrás, para poder aplicar essa fórmula. Não é só para a difração de Fraunhofer, não. Dei alguns argumentos meio esquisitos para isso aí, mas ok. Bom, a gente resolveu já essa expressão aqui para alguns casos simples. O primeiro deles eu diria, mais importante no sentido de que ele, se você entende ele, os outros casos são fáceis de entender, né? O primeiro caso foi o caso da fenda simples. Eu tenho uma fenda só, comprida, fininha, né? de largura B. Tá? Bom, ok, vou pegar o desenho dela, que é isso aqui. É esse caso aqui. Não, a fenda simples, ela tem uma largura B e eu vou considerar esse problema como unidimensional. A gente faz essa integral aqui, né, sobre a superfície da fenda, eu faço a integral ao longo dessa direção aqui. A superfície da fenda é só a largura... Ok. Eu vou falar o comprimento, né? O comprimento dá uma ideia de uma dimensão maior do que de largura, pelo menos para mim, né? Mas se na direção perpendicular ela tem um comprimento L, e isso aqui é a largura da fenda, que é B, né? Então, o elemento de área
esse elemento de área que aparece na integral aqui, o dA, é simplesmente L vezes dy, e y é essa direção que eu vou integrar aqui, ó, que é o y lá. Né? Eu vou integrar ao longo dessa direção, de menos b sobre 2 até b sobre 2. Então, essa integral não é complicada, a gente chega na seguinte expressão para o U. A constante ali mudou, né? A constante é uma celinha, porque o C multiplicado por L, mais um E aí, KR0. Deixa eu colocar o selinho aqui também. Ctrl V, está aqui. Não, o selinho é isso aqui, ó. O L já falei o que é, né? É o comprimento da fenda na outra direção. Esse R0 é porque eu fiz esse R que aparece nessa expressão aqui, é um R0, que é a distância ao ponto central da fenda, né? A distância lá no plano focal ao ponto central da fenda. Ele tem mais um Y seno θ aqui, ó. Que é essa diferença de caminho aqui para um dado ângulo θ, esse y seno θ. Bom, fazer uma integral, achamos isso aí, eu pego o módulo ao quadrado, a gente calculou a intensidade de luz, né, a radiância que eu quero, né, que dá esse resultado aqui. Estou fazendo esse um pouco mais de cuidado, porque a gente vai precisar desses resultados ali na frente. Isso é a intensidade da luz, né, no plano focal, a intensidade no ponto de θ igual a zero, vezes um seno de beta sobre beta elevado ao quadrado, que é uma função manjada, né? A gente já viu essa função. Na verdade, essa expressão a gente sabe... Bom, eu acho que vocês já encontraram essa expressão antes, né? Eu lembro que falavam com a gente dessa expressão, a gente estava, não lembro mais, que segundo grau, primário, jardim de infância, não sei... a intensidade da luz difratada é isso aqui, ó, depende de um seno ao quadrado de beta, beta quadrado. Você fala, mas de onde vem isso? Fica quieto, menino, depois você vai aprender isso. Ok, agora a gente aprendeu de onde que vem essa expressão, né? Dessa conta aqui, dessa teoria escalar, né? Para uma quantidade vetorial, que é o campo elétrico, mas ela funciona. É isso aqui que eu meço experimentalmente mesmo. A intensidade varia com esse seno de beta, beta ao quadrado. Quem que é beta? Quem que é beta? Beta depende da largura da fenda, depende... Olha o beta aqui, ó. Deixa eu pôr o beta aqui do lado. Beta depende de K, né? 2π sobre lambda, da largura da fenda B e da posição, no seno de θ, onde θ é o ângulo que marca a posição lá no plano focal. Muito bem, então isso aí é a difração para uma fenda simples. Aí a gente fez outros exemplos, que é a difração para uma fenda retangular. Vou só colocar o resultado, né, para a gente lembrar dela. Isso aqui. Então, o exemplo 2 é a fenda retangular. Que agora, assim, é o caso mais realista, né, que eu vou... A fenda tem duas dimensões, a figurinha dela está aqui, ó. Vem cá, a fenda. Isso é uma fenda retangular, né? Agora eu vou considerar as dimensões dela nas duas direções x e y. Ela tem largura A ao longo de x, largura B ao longo de y, igual antes, né? É igual a fenda simples, só que a gente vai integrar duas vezes. Eu integro em x e em y, é como fazer o caso da fenda simples, né? Duas vezes, não é bem duas vezes, mas eu faço em duas dimensões. Eu tenho que integrar em x e em y. E aí eu acho a intensidade que é dada por essa expressão. Nós temos isso com mais cuidado na aula passada, né? Mas estou lembrando que nós vamos generalizar isso aqui agora mesmo, tá? A intensidade é dada por isso aqui, depende de um seno ao quadrado de alfa sobre alfa ao quadrado, um seno ao quadrado de beta sobre beta ao quadrado, né? Deixa mais claro ainda que é duas vezes a fenda simples, né? Alfa e beta são, como vocês devem lembrar ou adivinharam, né? Mesma coisa de antes, né? O beta é o mesmo de antes, meio de KB seno θ, né? Que corresponde à direção y, e o alfa agora é um meio de KA, que é a largura da fenda na direção x, seno de φ, que θ e φ são os dois ângulos que marcam a posição no plano focal, né? Onde que eu estou olhando
o padrão de difração, e se eu olhar lá no plano focal, eu vou ver uma coisa assim. Se vocês quiserem ver isso no laboratório de física básica, lá, né? Isso é uma figura que eu tirei da internet, mas tem uns vídeos dos experimentos do laboratório de física básica, está no YouTube lá. Através do meu canal do YouTube, talvez vocês acham ele lá. Ou está na página da física, né? Disciplinas de física experimental básica. O física experimental básica, ondas de ótica, o pessoal filmou os experimentos, tem um experimento de interferência e difração, né? Então mostra as figuras lá que se obtém. Qualquer fenda ela vai ser, por mais fina que ela seja, ela é retangular, né? Então dá para ver lá no vídeo esse padrão parecido com esse aqui, né? A distância entre os pontos de máximo, a largura desses pontos de máximo, né? Depende dos valores de A e B, é claro, né? Muito bem. O outro exemplo que a gente viu, o último exemplo que a gente viu na aula passada, foi o caso da fenda circular, que é outro caso importante, mas a maneira de resolver é completamente similar à da fenda simples, né? Eu vou integrar, eu vou calcular aquela expressão lá, né? Essa expressão aqui. Eu tenho que escolher um elemento de área adequado. Eu escolho. Vou colocar a fenda aqui primeiro. Essa é a fenda circular, né? Eu escolho um elemento de área aqui, que é uma faixazinha desse círculo. Integro é uma integral mais complicada, cuja solução da integral é uma função de Bessel. O resultado direto para a intensidade é isso aqui. A intensidade é a intensidade no ponto central do plano focal, a intensidade exatamente na frente do centro da fenda circular, né? Tem raio R grande. I0 vezes 2 vezes a função J1 de ρ. Né? Ρ é o argumento dessa função aqui. Bom, depois a gente vê o que é o ρ. J1 é a função de Bessel do primeiro tipo, de primeira ordem. Né? Tem dois tipos de função de Bessel, J e Y, acho que é o termo usual para o segundo tipo. Né? E cada uma delas tem várias ordens. Essa aqui é a função de Bessel do primeiro tipo, de primeira ordem, que é a solução da integral que aparece aqui quando você integra na área da fenda circular. A cara dessa função é isso aqui. Né? O gráfico aqui em cima é a função 2J1 de ρ sobre ρ elevado ao quadrado. Estou dividindo tudo por I0, né? Dá essa função que oscila, mas não é uma oscilação tipo seno e cosseno, a amplitude vai diminuindo. Isso aqui é a imagem da luz vista. Né? Eu vejo esses discos luminosos aqui, o disco central tem uma luminosidade muito maior, que é esse ponto aqui, né? Que é o chamado disco de Ayre. Tem gente, inclusive eu, que chama isso de discos de Ayre. Todas essas faixas luminosas, círculos luminosos, cada um é um disco, primeiro disco de Ayre, segundo disco de Ayre, mas o termo mais usual é chamar de disco de Ayre só o ponto central. Ele é muito mais intenso do que os outros. Né? No livro tem uma tabela relacionando as intensidades relativas desses discos. Né? O ponto central é muito mais luminoso, é ele que importa. A partir disso aí, a gente determinou a largura do disco central, né? Do disco de Ayre, e achamos que é só marcar a posição desses mínimos, né? A posição desse mínimo e desse mínimo, falar, então, a largura do disco central é a distância desse mínimo até esse mínimo. E em termos do ângulo θ, a largura do disco central, que dá o tamanho da imagem que eu vejo, né? De uma fonte perfeitamente pontual, passando numa lente, ela vai sofrer uma difração. Essa largura é 1,22 comprimento de onda da luz que foi difratada dividido pelo diâmetro da fenda. Esse diâmetro, eu tinha colocado ali em cima, né, o raio da fenda, o diâmetro é 2 vezes o raio. Isso aqui serve para a gente também, né, essa mesma expressão é que me dá a resolução angular de uma lente, por exemplo, uma lente ou um espelho. Se eu formo uma imagem de uma fonte pontual com uma lente,
eu vou ver um padrão de difração, na verdade. Um padrão de difração que vai ser tão largo, um padrão de difração como esse, não uma lente circular, posso pensar nela com uma abertura circular, né, com um certo diâmetro D, uma fonte de luz que emite luz com comprimento de onda lambda, vai me dar em vez de ser um ponto brilhante, vai me dar uma coisa larga, né, que tem essa largura angular aqui. Eu posso, então, usar essa mesma expressão para determinar qual que é a separação angular mínima entre duas fontes pontuais. Se eu olhar duas estrelas, né, duas fontes pontuais estão lá longe, qual que é a separação mínima angular entre as duas estrelas que eu consigo ver? Eu vou ver dois padrões de difração superpostos, um sobre o outro, né? E esses padrões de difração, para eu poder distinguir que são dois, e não um só largão, né, a separação tem que ser tal, a separação angular tem que ser tal que o ponto central de máximo de um padrão de difração cai em cima do primeiro mínimo do outro padrão de difração, né? Então, a separação angular tem que ser dada por essa expressão aqui. Se eu pegar uma lente maior, a separação angular que eu consigo ver é menor. Então, uma razão para construir telescópios grandes, né? Lentes grandes, espelhos grandes, na verdade. Mesma equação, espelhos circulares, não é só para coletar mais luz também, não, é para aumentar a sua resolução espacial. Muito bem, então, finalmente, vamos ver aqui uma coisa nova que ainda não é dúvida de ninguém, que é o próximo caso, que é uma fenda dupla. O que eu quero fazer, se der tempo, é fazer a fenda dupla, e da fenda dupla a gente vai partir para muitas fendas. 1, 2, muitos, né? A fenda dupla não tem... Posso fazer isso muito rápido, porque agora sim é fazer a fenda simples duas vezes, não? Qual que é a imagem da fenda dupla? São duas fendas. Uau! Uma coisa assim, não? A minha fonte de luz está do lado de lá, não? Eu tenho duas fendas iguais, de largura B. Está aqui a fenda 1, está aqui a fenda 2, de largura B. Não? Eu estou considerando isso como um problema unidimensional. Eu vou integrar só ao longo de Y, né? Manter a distância L fixa, muito fininha, um L, igual a gente fez para a fenda simples. Essas duas fendas estão separadas da distância H. H é a distância entre o centro de uma fenda e o centro da outra fenda, ou, se vocês quiserem, né, a distância entre a extremidade de baixo dessa fenda aqui e a extremidade de baixo da segunda fenda lá. Então, eu tenho que integrar sobre a superfície dessas fendas. Eu tenho que resolver essa integral aqui, né, que é a fórmula de Fresnel-Kirchhoff, com as simplificações que a gente fez para a difração de Fraunhofer, né? Colocamos aqui tantos fatores para fora da integral, está tudo incorporado nessa constante C aqui. Essa integral, então, vou escolher um elemento de área, como eu fiz antes, né? Um dA, que é um L dy, né? Então, esse dA aqui vai ser do mesmo jeito que a gente fez na fenda. É L, que é o comprimento da fenda na direção perpendicular à tela aqui, vezes dy, y é essa coordenada aqui, está aqui, né? Y, essa coordenada aqui. Eu vou varrer a fenda, eu tenho que integrar só sobre a superfície da fenda. Então, vou colocar o ponto de zero aqui, ó. Se eu colocar y igual a zero aqui, y igual a zero, um pouquinho mais para cima, né? Vocês conseguem... consegui pegar ele. Não, ficou muito ruim. O y igual a zero é a extremidade da fenda aqui embaixo. Esse ponto. Tá? Então, tem que integrar de 0 até B. Não? Aí, esse ponto aqui é o ponto H. Né? Aqui é 0. Não? A distância entre as fendas é H, então esse ponto aqui é o ponto H. Eu vou integrar de 0 até B e somar com a integral de H até H mais B. Esse aqui é o ponto H mais B. Ou seja, a integral que aparece ali
Do mesmo jeito de antes, né, eu vou fazer o R que está dentro dessa integral aqui, esse R que está aqui, eu vou fazer o R ser igual a um R0 mais Y seno de θ, né, onde θ é o ângulo que marca a posição lá na tela, né, e aí a integral da fórmula de Fresnel-Kirchhoff, com todas as simplificações, só a integral, né? Essa integral que aparece aqui, sem as constantes na frente, a integral de 0 até b, de EKY seno θ, saiu um E elevado a IKR0 para o lado de fora. Né? Oi? Diga, Bruno. Não, esqueci o microfone ligado. Mais a integral de H até H mais B. É a mesma integral de antes, essa integral é fácil, não? E o resultado dela vai dar, assim, o meu U, estou calculando esse U aqui, vou tirar o sin do P, né? U vai ser uma constante C' agora, não é a mesma constante que aparece ali, vou copiar o resultado da integral, que é isso aqui, é a integral de exponencial, né? Então, ela é uma integral simples. Se eu conseguisse alinhar ela, né, com a outra. As coisas se recusam a alinhar. Então, eu apago isso de cá e escrevo ele de novo ali. Isso aqui é o resultado para U, que é igual a C' vezes isso daí. Bom, qual que é o resultado disso daí? Eu tenho que fazer algumas simplificações aqui. Vou fazer uma coisa mais esperta, né? Vou reorganizar essa expressão. Coloco um E aí, KB seno θ em evidência. Não, agora coloco em evidência E aí, KB seno θ menos 1, né? Coloco aqui em evidência. O IK seno θ está aqui embaixo. Isso aqui sobra. Não estou fazendo os detalhes das contas, não, tá? Ficou para vocês aí, né? Isso vai dar essa coisa que está aqui, né? E aí eu simplifico mais ainda. Vou deixar a álgebra toda para vocês, tá? Aí, essa constante não é o C, é um C'. E aqui é um C' também. Né? Isso aqui é álgebra, né? Fazer esse passo daqui para cá. Qualquer dificuldade, vocês me contam, tá? Aí, sei lá, posso fazer, eu posso postar os passos intermediários. Muito bem, isso aqui é o valor da perturbação luminosa U. Mas o que a gente quer é o módulo ao quadrado disso, né? Eu preciso definir quem que é beta e quem que é gama, né? Beta é o nosso velho conhecido, né? Só depende da largura entre as fendas. É isso aqui, ó, meio de KB seno θ. Apareceu lá na fenda simples, apareceu aqui de novo, né? Não é nenhuma surpresa, mas apareceu um gama aí também, que depende da separação entre as fendas, da separação H, esse H aqui entre as fendas, que é esse termo, é similar, né? Meio de H, isso, meio de KH seno θ. Esse é esse fator gama que apareceu aqui. Esse cosseno gama aparece porque o gama é meio de KH seno θ. Para fazer aparecer esse cosseno gama aqui, você coloca em evidência nessa expressão um E elevado a IKH seno θ sobre 2, né? Aí aparece o outro, vai ter que ter um E a menos IKH seno θ sobre 2, aí aparece o seno, o cosseno de gama. Tá? É a dica lá. Agora pode não ser muito claro o que eu falei, mas na hora que vocês fizerem os passos intermediários, vocês vão ver. A intensidade, então, que é o módulo dessa perturbação luminosa ao quadrada, vai ser esse resultado super interessante aqui. Isso é outra coisa, esse é outro resultado, assim, que, na verdade, a gente encontrou ele antes em outra forma, né?
Por que nós estamos calculando aqui? Eu estou calculando a intensidade de luz que eu vejo no plano focal da difração de uma fenda dupla. Vamos olhar para a figura. Isso aqui, né? Eu tenho duas fendas, né, iguais, mesma largura B, né, separadas por uma certa distância H. Eu jogo uma fonte de luz aqui, né, e estou vendo a intensidade de luz nesse plano focal. Isso é experimento de Young, né? A gente já estudou isso aqui nesse curso. A gente não achou essa expressão, não? Não. Quando a gente estudou o experimento de Young, se vocês voltarem lá atrás, né, capítulo 3, voltarem lá atrás no experimento de Young, comecinho do capítulo 3, a única coisa que a gente fez foi achar onde é que eu tinha máximos e mínimos, né, de intensidade luminosa na tela. A gente não tinha uma expressão como que a intensidade variava com a posição na tela, com o θ, como que a intensidade. Agora nós temos essa expressão, está aqui. Nós temos uma expressão que me dá como a intensidade de luz varia no experimento de Young. Tem o mesmo fator seno de beta sobre beta elevado ao quadrado que a gente tinha na difração de fenda simples. Não é surpresa, né? Eu tenho duas fendas simples aqui. Eu tenho difração em cada uma dessas fendas. Então, essa difração em cada uma das fendas contribui esse fator aqui que modula essa outra variação, que é esse cosseno ao quadrado de gama, né? Tanto beta quanto gama dependem da posição na tela, né? Então, vou ter valores diferentes de intensidade em cada posição na tela, determinado por essas duas coisas. Então, o primeiro fator é a difração de fenda simples. Ela está modulada por esse cosseno ao quadrado de gama. Essa difração de fenda simples ela é um envelope, né, que modula a oscilação devido ao cosseno ao quadrado de gama. Nada como um gráfico, né, para mostrar como que é isso. O gráfico dessa expressão, normalizado por I0, né? É esse gráfico aqui. Isso aqui é o gráfico dessa expressão, da intensidade da difração de fenda dupla, I sobre I0. É o gráfico de seno ao quadrado de beta sobre beta ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de gama. Eu tenho máximos... tem dois valores, não é o mesmo eixo, né? Porque estou variando θ, mas aí eu estou colocando aqui o valor de gama e o valor de beta correspondentes, né? Todos os dois são funções, né, de constantes, supondo que eu tenho uma luz monocromática, um K só, né? Constantes, B, a largura da fenda, e H, a separação entre as fendas. Então, para valores... vamos olhar o envelope primeiro. Esse envelope aqui é o seno ao quadrado de beta sobre beta ao quadrado. Eu tenho um máximo em beta igual a zero. Não, tem que fazer o limite aqui. Quando beta igual a zero, dá 0 sobre 0, mas se você fizer o limite disso, dá 1. Né? 0 sobre 0 dá 1, né? 0 dividido por 0 dá 1. Então, eu tenho um máximo central, mas nos outros pontos, quando beta é igual a π, beta igual a π, lá em cima dá zero e embaixo dá π, então dá zero mesmo. Né? Então, em beta igual a π, beta igual a 2π, eu tenho zeros. Né? E a intensidade varia assim, segundo esse seno ao quadrado aqui, né? Dividido pelo beta ao quadrado. O cosseno ao quadrado de gama está variando aqui, né? Dentro desse envelope. Eu tenho máximos todas as vezes que gama for um múltiplo de π. Cosseno de π dá menos 1, ao quadrado dá 1. Então, ele vai aqui, mas ele é limitado por esse fator seno ao quadrado de beta. Cosseno de 2π dá 1, ao quadrado dá 1, dá um máximo aqui, mas a intensidade é menor que o outro máximo por causa do fator seno ao quadrado de beta sobre beta. Né? Então, eu tenho essa figura aqui, que é o que a gente vê no experimento de Young com fenda dupla, né? Eu vejo um padrão de franjas brilhantes e franjas escuras, pontos escuros, né? Esses pontos brilhantes estão em gama igual a zero, gama mais ou menos π, gama mais ou menos 2π, né? Com essa modulação do seno ao quadrado de beta sobre beta ao quadrado. Bom, o que eu faço? Tá vendo? A gente tentar correr para chegar no tempo, pelo menos a fenda dupla tem que acabar. Eu quero achar os ângulos θ em que eu tenho máximos, né? Eu sei os valores de gama que eu tenho máximos. Eu tenho máximos em gama igual a
um número inteiro de πs. Então, eu tenho máximos de intensidade. Eu estou falando em intensidade, mas o termo rigorosamente correto é irradiância, né? Em gama igual a um número inteiro de π. Chamar isso de MP. MP. Né? Onde M pode ser o zero, né? Porque o zero é um ponto de máximo também. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Assim por diante. Número inteiro positivo ou negativo. Bom, então, quanto que é o gama? O gama, que estava aqui em cima, é aqui, ó, meio de KH seno θ. Eu quero achar uma expressão para os θ, os ângulos θ. Meio de K, separação entre as fendas, que é o H, seno θ. Então, vou colocar isso em termos de comprimento de onda. Isso aqui é meio de 2π sobre lambda, que é o K, né? H seno θ, que é igual a... o meio sumiu. Então, ficou π, fica π, H sobre lambda, seno θ só. Né? Toda vez que eu vou ter máximos, então, né? Toda vez que isso aqui for igual a um número inteiro de πs. Então, vou ter máximos em πh sobre lambda, seno θ, igual a um número inteiro de π. Ou seja, tem π dos dois lados, então fiquei com uma expressão assim, m lambda é igual a, m passou para lá, h seno θ. Essa expressão me dá os ângulos θ onde eu tenho máximos de luminosidade, né? Se θ é pequeno, o que é pequeno? Pequeno a ponto de eu poder fazer essa aproximação. Seno de θ é aproximadamente igual a θ. Então, isso aqui implica que eu tenho máximos nos ângulos θ. E a aproximação que a gente está fazendo desde o começo, né, na difração de Fraunhofer, para simplificar a integral de Fresnel-Kirchhoff, a gente falou, não, a distância R, do ponto onde eu estou olhando a difração, né, até a fenda, ela varia pouco, ou seja, o θ varia pouco. Então, falar assim, o θ é um ângulo pequeno. Né? Então, θ máximo, vou colocar quase aproximadamente igual, né, a m lambda sobre h. Tá? Que é a expressão, se eu me lembro bem, vocês conferem depois, a expressão que a gente achou quando a gente analisou o experimento de Young em termos de diferença de fase causada pela diferença de caminho entre o feixe de luz que vinha de cada uma das fendas. Só que agora, como eu falei, a gente tem mais, né? Eu tenho uma expressão, que é essa expressão aqui, para intensidade de luz na tela. Isso eu acho que é uma coisa nova, não sei se vocês já viram isso antes, né? A gente sempre analisa a experiência de Young desde criancinha, né? A gente ouve falar da experiência de Young, a prova de que a luz é uma onda, blá, 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 esse blá, blá, blá lá, a luz não é onda, coisa nenhuma, a luz é luz. Não é nem onda, nem partícula, é luz. A gente escuta falar de experiência de Young sempre, dá máximos nessas posições aqui, são as posições que vocês estão vendo aqui, né? Mas a gente não sabe como que a intensidade varia. Pelo menos eu não me lembro de ver isso antes, né? Agora a gente tem uma expressão para intensidade aqui. Muito bem, gente. Agora que era a parte mais interessante de todas, que é de redifração, mas bati no horário aqui. O que eu queria fazer agora? A gente viu para uma fenda, duas fendas, agora eu queria fazer para N fendas. Né? Agora eu queria ir para muitas fendas. Não é assim? 1, 2, muitos. Muitas fendas é o que a gente chama de redifração, que é o título da aula. Mas eu não vou abusar da paciência de vocês, não. Como eu já relaxei,
de ter que correr, isso não dá certo, nós vamos deixar a redifração para fazer no início da aula que vem. Porque eu quero fazer isso direito. Não é devagar, não vai demorar muito tempo, não, porque quem fez para uma, quem fez para duas, fazer muitas é a mesma coisa. Não resisto a dar um preview. Paciência, paciência. O preview é fácil, que vocês podem até fazer em casa, brincando, se tiverem sem nada para fazer hoje à noite, olha só. Muitas fendas é isso aqui, né? Eu tenho várias fendas, né, iguais, todas de espessura B, separadas por distâncias iguais, H, H, H. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela integral lá que a gente simplificou, ó, essa integral aqui. É a fórmula de Fresnel-Kirchhoff simplificada para o caso de fração de Fraunhofer. Né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar isso aqui, né, sobre a superfície dessas fendas. Ou seja, eu vou ter uma soma de integrais. Né? Igual a gente fez para a fenda dupla, eu vou integrar de 0 até B, depois vou integrar de H até H mais B, e assim por diante. Né? Integrar sobre todas essas N grandes fendas aí. Né? Então, vou ter uma soma de integrais, acho o resultado da soma de integrais, acho a expressão para intensidade. Mas eu vou fazer isso com cuidado, porque rede... Vou com um pouco mais de cuidado que eu estou fazendo aqui, né? Porque rede de fração é um conceito importante, é o instrumento, né, que a gente usa para fazer espectroscopia. Acho que vários de vocês aí trabalham em laboratórios de ótica, estão fazendo iniciação científica ou brincando em laboratórios de ótica aí. Se vocês levantarem a tampa do espectrômetro lá no laboratório, vocês vão ver que tem uma rede de fração lá dentro. Não façam isso, que não falem que eu falei. Assim, né? Se levantar a tampa do espectrômetro, você pode expor ao detetor de luz, uma câmara CCD, que provavelmente está lá, você pode expor ele a uma intensidade de luz intensa, né? E aí ela satura, pode danificar ela. Então, não levantem a tampa do espectrômetro, a não ser escurecer, sob a supervisão de um adulto. Escurece o laboratório todo, vocês podem ver, e nunca encostem a mão numa rede de fração. Não tem jeito de limpar uma rede de fração. O único jeito, o técnico no laboratório que eu trabalhei falava isso, o único jeito de limpar uma rede de fração é não sujar ela. Fora isso, você compra uma nova se ela sujar. Tá? Isso vale para qualquer instrumento óptico, né? O melhor jeito de limpar é não sujar. Lente, espelho, qualquer coisa. Gente, vou parar aqui, então, parar de falar bobagem. Na aula que vem, a gente vê esse conceito de redes de fração, né, e de fração de Fresnel. Tá? Se vocês estressarem, não, eu quero ver lá na frente, eu quero ver ótica de sólidos de qualquer maneira, então vocês me falam. Né? A gente vê o que dá para pular aqui. Mas eu acho que vai dar para falar. Eu queria falar, pelo menos, de absorção, do conceito de absorção de luz, né, dar uma ideia de constante elétrica complexa. Quem fez eletromagnetismo 2 viu isso, né? Mas quem não fez, a gente tinha que ver aqui. Acho que dá para chegar lá. Ok? Alguma dúvida? Eu tenho só uma dúvida burocrática, professor. Fala, Giovana. Não sei se você falou isso em alguma outra aula, mas, assim, como que você vai dar mais 4 problemas prova? Eu prometi que só ia dar o segundo problema prova, né, na hora que eu tivesse corrigido o primeiro. Aí eu não corrigi o primeiro, que deve ser uma tarefa fácil, eu fico deixando, não, isso vai ser fácil, eu vou olhar, pá. Nós temos mais de um mês de aula ainda, Giovana. Assim, um por semana, são 3. Faltam 3. 3? Não, faltam... Não, são 3, é um total de 4. Eu queria dar 5. Aí vocês me convenceram a baixar para 4, valendo 15 pontos cada um, não era isso? O que dá 60 pontos, né? Mais 40 dividido entre 20 pontos de apresentação, 20 do trabalho final. Então, temos mais 3. Nós temos aí mais umas 6 semanas de aula, um problema prova a cada 2 semanas. Oh, moleza, que moleza. Eu vou dar o próximo na próxima aula. Quinta-feira eu falo o próximo, ok? Tá bom. Okay. Assim, não que eu estou pedindo, não. Eu tenho pelo muita coisa para contrário, fazer, né? Já. Pelo contrário, Mas você quer eu fugir estou pensando dele. assim, nossa, será que eu vou ter
trabalho de todas as matérias e projeto de simulação e não sei o quê, mais 3 problemas provas para entregar em uma semana. É assim a vida de estudante, Giovana. Quando chega o final do semestre, acumula um tanto de coisa. Mas eu tenho que dar 3 problemas separados. A gente não pode dar. Eu podia combinar 2 em 1, né? A regra da UFMG é que você não pode dar nenhuma avaliação com mais de 40 pontos. Nós não temos nenhuma nem com 40 pontos, né? Porque o trabalho final é 20 pontos de apresentação, 20 pontos do trabalho escrito. 15 pontos de cada trabalho. Não, mas dá tempo de dar. Na quinta-feira que vem, eu dou o próximo problema-prova vocês têm uma semana de prazo para fazer ele. E aí, na outra semana, eu já dou o próximo, espero. Então, desculpa, eu distraí aqui, como se fosse assim que eu corrigir, eu falo o outro. E aí, como eu não corrigi, eu não falei o outro. Tá bom. Me cobra. Tá bom. Pode deixar. Gente, mais alguma dúvida? Alguma dúvida que vai gastar a gente no começo da aula que vem? Assim, mas é divertido, né? Se vocês gostaram da dúvida, as 2 dúvidas do Gabriel Bordone, eu gostei muito delas, assim, porque deu uma chance de falar sobre essas coisas que a gente tinha passado muito rápido ou não tinha falado, né? Que era o caso da transformada de Fourier, da espectroscopia de transformada de Fourier. Ok, gente. Então, bom final de tarde para vocês. Até quinta-feira, né? Hoje é terça, até quinta-feira que vem. Tchau, até quinta. Até quinta, Paulo César. Até mais, Paulo César. Mais, pessoal.